Amém, irmãos? Vamos então aqui para a segunda parte da nossa lição, tá? Estamos estudando a lição sobre Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. Essa lição tem como comentarista pastor Valdir Alves Oliveira. Antes de nós iniciarmos aqui, você que está se achegando, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, pois é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso conteúdo tem relevância e com isso temos a oportunidade de alcançar mais pessoas e grupos através da propagação do Evangelho. Então, nesse segundo item, nós vamos falar sobre os bons olhos de Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos a espiar, os únicos espias a olhar a terra prometida na perspectiva de Deus. Algumas vezes, olhar na perspectiva humana pode nos levar a fracassar diante do que o Senhor tem preparado para nós. Possivelmente a história de Davi e Golias teria outro resultado aos olhos humanos. Porém, olhar as circunstâncias adversas pela fé aumenta a nossa possibilidade de vitória. Olha que interessante isso. Olhar as circunstâncias adversas pela fé aumenta as nossas possibilidades de vitória. Então aqui nós vemos a diferença entre ver com os olhos naturais e ver com os olhos da fé. A nossa visão natural, ela enxerga apenas o que é visível e palpável. Ela se baseia nas circunstâncias, nos números, nas aparências. Como, por exemplo, quando nós falamos sobre circunstâncias, nós falamos sobre problemas de saúde. Então, se a pessoa está muito mal, se a pessoa foi desenganada pela medicina, então, os nossos olhos naturais, eles procuram simplesmente enxergar aquilo que estão vendo e automaticamente entendem que aquela pessoa vai morrer. Outro exemplo, perdas pessoais, ou seja, dificuldades financeiras. As pessoas começam a enfrentar uma dificuldade financeira e os seus olhos acabam fazendo com que ela acredite que é impossível haver uma mudança naquela situação que ela está enfrentando. Ela simplesmente vê o que os olhos permitem ver. Então, esta é a visão, de uma pessoa que não tem a sua fé centrada em Deus. Então, é por isso que aqui diz que olhar das circunstâncias adversas através da fé aumenta a nossa possibilidade de termos uma vida de vitória. Olha aí, Caleb, exemplo de fé e otimismo. Caleb se posicionou favorável à tomada da terra, porque sentiu no coração a confirmação de Deus com fé e otimismo. Então, quando nós lemos lá em Números, vamos lá, Números capítulo de número 13, Números capítulo de número 13, e o versículo de número 30, vai dizer assim, Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Este foi o posicionamento de Caleb. Então Caleb, ele era um dos 12 espias enviados por Moisés para observar a terra prometida. 10 voltaram com um relatório pessimista, um relatório negativo. Mas nós entendemos que Caleb e Josué, eles voltaram com fé e eles voltaram com coragem. Capítulo 14, versículo de número 8. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, pois é uma terra que mana leite e mel. Então o otimismo de Caleb, ele não era baseado em emoções, mas em convicções espirituais.
É interessante que ele tão somente acreditava que Deus era maior que seus inimigos. Então, o verdadeiro otimismo cristão, ele nasce da certeza de que Deus, ele é fiel em suas promessas, que Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Aí no 2:2 aqui vai dizer que na dificuldade, aparecem oportunidades. Pastor Valdir diz aqui, os otimistas enxergam oportunidades onde os pessimistas, eles enxergam, olha, a dificuldade. Olha que interessante o que o pastor Valdir Alves Oliveira, ele coloca no seu comentário. E eu quero explicar. Os otimistas enxergam oportunidades onde os pessimistas veem as dificuldades. Então nós entendemos aqui que nas dificuldades é que aparecem as oportunidades. Em toda geração há pessoas que veem problemas, enquanto outras elas enxergam a possibilidade. Pessoas pessimistas enxergam muros, enxergam gigantes, enxergam desertos. Mas os que têm fé, eles enxergam portas abertas, como foi a questão que enquanto a Bíblia nos fala que lá em Atos 12, no versículo 5, que a igreja fazia contínua oração por Pedro, o anjo do Senhor já tinha descido e ele estava abrindo portas e tirando Pedro daquela prisão, onde ele estava com 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados vigiando a vida de Pedro, que seria assassinado pelo amanhecer. Então, quem tem fé vê vitórias, como Davi. As pessoas que estavam ali diante de Golias viam, um grande obstáculo. E Davi, ele enxergava uma oportunidade de fazer o nome do Senhor ser glorificado. Perceba que é diferente a visão daquele que tem fé e daquele que é um verdadeiro pessimista. Quem tem fé acredita nas promessas, como é a questão de Josué e Caleb, diferente dos outros 10 espias que eram literalmente pessimistas e não acreditavam naquilo que Deus ele poderia fazer. E depois nós encerramos aqui essa terceira parte aqui da segunda lição, que fala sobre a vontade de conquistar, tá? Então olha aí, aos 85 anos, Caleb pediu a Josué a região montanhosa de Hebrom como herança, demonstrando seu desejo ardente de conquistar a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. Sua determinação e lealdade foram recompensadas, pois ele não apenas recebeu Hebrom, mas também viu a promessa de Deus se cumprir em sua vida, tornando-se um exemplo de perseverança e obediência. Então nós entendemos aqui que a vontade de conquistar não é um orgulho humano, mas é um impulso espiritual, que nasce em um coração cheio de fé. O Salmo de número 37, o verso de número 4, o salmista Davi, ele disse assim, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Então nós entendemos com isso que Deus criou o homem com um desejo de que o homem cresça, avance e vença. Então quando nós falamos de crescer, nós falamos de ter um projeto que está também no coração de Deus e que Deus vai fazer se tornar uma verdade sumária se a pessoa que tem esse sonho e esse projeto acreditar que em meio às nossas limitações, Deus pode fazer coisas grandes no nosso viver. Avançar mostra como, por exemplo, que Davi, ele não viu o gigante, ele viu uma chance de conquistar. Ele não se moveu por vaidade, mas ele se moveu por uma convicção espiritual.
e o fato de vencer. O Senhor Jesus, nas suas últimas instruções aos discípulos, lá no Evangelho de João 16:33, ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus mostrou que a maior conquista é vencer o mundo através da nossa fé, é vencer o pecado, é cumprir a vontade do Pai. A cruz, ela parecia ser a derrota, mas foi a vitória superada por Cristo e que promoveu uma grande vitória sobre todos aqueles que abraçaram também o sacrifício de Cristo Jesus. Então, nós encerramos aqui essa segunda parte e que a cada dia nós possamos ter a vontade de crescer, de avançar e de vencer através da força do Senhor. Deus abençoe.